E no programa de hoje eu vou ter a honra de receber uma amiga da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dani Nicolau. Vamos conhecê-la? Obrigado, Dani, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Cris. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero saber de você, antes de tudo, como é que você saiu desse mundo que eu fiquei sabendo da fisioterapia. Eu não quero mais fisioterapia, eu quero ser polícia. Então, Cris, na verdade, eu vou ser bem sincera. Apesar de achar a fisioterapia uma profissão muito digna e tudo, eu nunca quis ser fisioterapeuta. E por que fez? Porque na verdade eu queria medicina e não deu pra fazer, eu fui mãe muito cedo, eu teria que ir embora pra outra cidade, me dedicar só aos estudos e eu optei por ficar. Não tinha faculdade de medicina na minha cidade. Que cidade que é? Eu sou de Resende, interior do Rio. Certo. Eu resolvi fazer a fisioterapia, né? Fiz a fisioterapia, me especializei, fiz pós-graduação e trabalhei por 4 anos. Trabalhou o quê? Trabalhei em clínica, trabalhei em hospital, trabalhei na MAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Olha, que legal. Então, assim, eu até gostava do que eu fazia, como eu falei, uma profissão muito digna. Eu fazia o meu trabalho bem feito, mas não era o que eu realmente queria. Eu não estava 100% feliz, realizada. E como é que deu esse estalo, então? Tipo, a gente não está realizado, mas a gente fica, às vezes, perdido até de saber o que vai nos realizar, né? Muitas vezes, né? Eu quero saber como é que deu o estalo, assim, não, vai ser polícia. Então, eu tenho uma coisa dentro de mim, que eu já até falei em outras lives, que eu tenho muito esse senso de querer ajudar o próximo, ajudar o outro. Talvez por isso que eu queria ter feito medicina, para poder ajudar o próximo. Como eu não fiz, né? Fui para fisioterapia, ajudava o próximo da maneira que podia. Só que na minha cabeça eu achava que eu poderia fazer mais, que o que eu fazia não era suficiente. Tá. E não sei por que me deu um estalo. Eu acho que eu via muito programa de Polícia 24 Horas. E eu tenho um jeito meio, não sei, meio moleque, meio, né? Eu falei, cara, eu acho que eu quero isso. E eu acho que se eu entrar na polícia, eu vou poder fazer mais. Tá. E realmente eu entrei, larguei tudo, comecei só a estudar, né? Fiquei um tempo estudando, algumas coisas aconteceram, enfim. Passei... E você estudou sozinha? Como é que você fez? Você começou primeiro, para o pessoal entender, né? Você decidiu, você falou, vou começar a estudar, pegou os livros mesmo e enfiou a cara? Sim, porque eu não sabia nem por onde começar. Porque como eu sou fisioterapeuta, eu não sabia nada de direito, não é da minha área. Eu falei, por onde eu vou começar? Aí eu pensei, vou imprimir um código penal da internet. Ferrou tudo. Imprimi aquela coisa e falei, e agora? Né? Não estava entendendo nada e comecei a ficar nervosa, desesperada. Falei, não, vou fazer um cursinho que eu acho de extrema importância, o cursinho, porque ele te dá o norte, né? Te orienta, assim. Comecei a fazer cursinho, fiz alguns cursos, né? Alguns cursinhos e comecei a estudar muito em casa também. Desenvolvi meu próprio método, assim, que pra mim foi um método bom, que me ajudou. Vamos dar uma dica, porque o pessoal às vezes está querendo estudar. Então, já dá uma dica de como que foi a sua técnica. Eu sou muito de escrever, então eu assistia, além do cursinho, porque o cursinho é aquilo, ele te dá o norte, né, o que você tem que estudar, o que não tem, te dá umas dicas, né, de como você fazer as questões de determinada banca e tudo. Só que você tem que estudar em casa também, não adianta você só ir no cursinho, é como se fosse um dever de casa, você tem que ir em casa e pegar firme aquilo que você aprendeu. E eu assistia as videoaulas e degravava tudo. Eu assistia, pausava e escrevia. Sabe, então eu gastei muita folha, eu escrevi muito. Assim, cada dia da semana era uma matéria diferente. Eu me adaptei assim, olha, esse dia eu vou estudar constitucional. No outro dia eu vou estudar penal. No outro, atualidades. Você está falando isso, eu imagino, você da área da saúde se deparar com a legislação. Sim. Que confronto de teorias, né? Você fala, pô, estudei a fisioterapia, toda a parte de saúde, agora eu tenho que ler código, né? E eu nunca tinha lido. Deve ter sido muito... A adaptação teve que ter algo radical e, ao mesmo tempo, uma concentração absurda, né? Absurda. Pra não desistir. Absurda, exatamente. Eu até brinco, nossa, eu tenho orgulho do que eu fui lá atrás, eu queria voltar a ser o que eu era antes, mas nunca é tarde, né? Voltei a estudar, não com aquele afinco ainda de antes, mas realmente eu era muito focada, porque eu não tinha tido contato nenhum
com nenhum código, nenhuma lei, nada. Então, você assim, não pensou em desistir? Não falar assim, ah, não é isso, eu tenho que voltar para médico ou ir lá para medicina mesmo? Não é isso. Ou não, você falou, não, eu vou. Não, cara, então, eu até desanimei um pouco, eu chegava a desanimar, mas eu não desisti, até porque vem a parte triste agora. Assim, era muita cobrança, né? Quando eu parei, larguei o meu trabalho e tudo, que mal ou bem eu tinha 2 empregos, eu ganhava razoavelmente, né? Dava, né? Pra me manter e tal, só que eu não estava satisfeita. Você morava com seus pais? Na época eu era casada. Você era casada? É. E nesse meio tempo, né, que eu larguei tudo, só pra estudar, eu tive muita cobrança da família, muita cobrança, né? Ah, porra, mas estudar, isso aí não é trabalhar, você tem que trabalhar, aquela coisa bem, né, assim, radical. Você tem que trabalhar, estudar não é trabalho e tal, só que o meu pai sempre me apoiava, né? Meu pai sempre me apoiava. E o marido apoiava, não? Apoiava também. Apoiava também. Meu marido na época e meu pai me apoiava bastante. E, de repente, de um dia pro outro, meu pai infartou, morreu. Né? E morreu nos meus braços ainda, que por ser fisioterapeuta, ainda tentei reanimar, ele teve uma parada cardíaca e tudo. E naquele momento eu prometi, não vou desistir, eu só vou parar a hora que eu conseguir. Porque ele me apoiava, entendeu? Então eu falei, não vou desistir jamais. Ao invés de você pegar aquela situação e se deprimir, se fechar, não. Não, fui pra cima. Você usou como uma mola propulsora pra acontecer, né? Exatamente. Isso é muito bacana. E aí você foi de primeira? Você passou de primeira? Não, aí depois disso... Não, conta. Ai, gente, é uma história. Aí eu queria polícia, né? Sempre quis. Só que eu me inscrevi no cursinho pra PF, porque eu falei, quero Polícia Federal, salário maior, tem um maior número de matérias, eu posso aproveitar para outros concursos e tal. E comecei a me preparar, estudando e a parte física também, que eu sempre gostei de fazer atividade física, né? E nesse momento que eu não descuidei também, pelo contrário. Só que aí alguns meses depois, 6, 7 meses depois do falecimento do meu pai, eu engravidei. Né? Sem querer, querendo, né? Acabei engravidando. Aí eu fiquei louca. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer uma prova pra polícia? Como é que eu vou fazer um TAF, né? O teste de aptidão física? Como é que eu vou fazer uma academia de polícia grávida? Então eu fiquei meio mal, assim, pensei em desistir, mas não desisti. Aí estudei até os 9 meses, até nascer praticamente. E troquei a musculação e a corrida por caminhada, pilates, hidroginástica, para estar sempre movimentando ali, porque eu sabia que eu ia precisar da minha parte física. Graças a Deus o concurso enrolou, né? Demorou a sair. Na verdade, a PF custou muito a sair. E depois que minha filha nasceu, eu me dei uma semana só de descanso, né? Eu falei, vou descansar uma semana só e depois voltei a estudar. Enquanto eu estava amamentando, eu estava estudando. Enquanto ela dormia, eu estava estudando. Então foi osso, foi complicado. Quem é mãe entende, né? Que o trabalho que dá um filho recém-nascido. Né? E eu já tinha uma também. E o desgaste físico muito grande, físico, né? Eu emagreci horrores. Acho que o mental já tá até... Mas o físico, nesse momento de mãe, levanta e chora e troca, não sei o quê. Sim. E assim, o horário que a criança, que o recém-nascido dorme, é o horário que a mãe tem para descansar. Só que eu falei, eu não tenho tempo, então eu tenho que estudar. Então o horário que ela tava dormindo, eu tava estudando. Então eu fiquei acabada. Mas valeu a pena, né? Aí eu cheguei a fazer outros concursos, né? Porque o concurso que eu queria não saía, que era a polícia. O federal? O federal. Tá. Cheguei a fazer tudo que você pode imaginar. Fiz TJ, fiz TRE, fiz INSS, umas paradas que não tem nada a ver comigo. Mas fiz, só pra testar, né? Que a gente fala. E você sentia que estava no caminho? Senti que eu estava no caminho, porque eu sempre batia na trave. Porque o concurso é assim, né? Sim. Uma hora você acerta. E as fundações que organizam também são diferentes. São. Então, você fez uma prova da CESP-NB, na Universidade de Brasília, com um grau de pegadinha, dificuldade muito maior do que de uma VUNESP, que era que você estava indo enfrentar da Polícia Civil, né? Exatamente. Ou da Polícia Civil na sua época ainda era Academia de Polícia. Era Academia de Polícia. Então, acho que é até mais simples até na minha cabeça na época. O difícil foi assim, o prazo, né? Meu concurso demorou 3 anos. Né? Então foi a prova objetiva, discursiva, com redação, físico, psicotécnico e oral. O meu concurso é de 2009. A minha academia eu fui fazer em 2012. Então foram 3 anos. E pensa bem, 5 fases. Não adianta você passar na primeira, segunda, terceira, quarta e chegar na última você reprovar. Então era esse medo que eu tinha também. Mas graças a Deus deu certo. Conforme as fases vão aumentando,
o medo também vai aumentando. Com certeza, né? O medo de nadar e morrer na praia. Você fala, não é que, agora não. Vai ficando com mais medo, né? Mais medo. Às vezes é mais fácil reprovar na primeira, né? Exatamente. É mais fácil reprovar na primeira. Pô, não passei por tudo isso. E quando você chegou na oral, que foi... Você lembra de alguma pergunta da oral que você falou, essa aqui? Você lembra? Eu lembro que eu errei. Qual foi? Ou que eu não respondi. O que acontece? A prova oral, eu nunca tinha feito prova oral, cheguei muito nervosa e tal, mas incrível assim que foi a fase que eu me dei melhor, porque acho que eu estava tão preparada que foi a fase que eu me dei melhor. E são vários professores, né, fazendo as perguntas relacionadas, né, com a matéria e tudo. E eu lembro que na época eu errei uma pergunta sobre o tipo de ação penal do crime de estupro, que tinha acabado de mudar. Na época era privada, condicionada à representação, depois mudou, né? E eu errei. Passou a ser incondicionada. Passou a ser incondicionada. Aí eu errei isso daí, porque tinha acabado de mudar. Essa pergunta eu errei e a pergunta de atualidades que o professor me perguntou o que era brasiguaio. Eu até imaginei o que poderia ser. Uma mistura de Brasil com Paraguai? Mas eu fiquei com vergonha de falar. Aí eu falei, não sei, não me lembro. Então essas duas eu lembro, que foi a que eu errei e foi a que eu deixei de responder. O resto eu não consigo me lembrar. Mas aí você passou Acertei tudo, graças a Deus. E como é que foi a sensação disso, Dani? Você, uma mulher, com toda essa história, toda essa dificuldade, o filme que passa e você alcançar, eu acho que isso é muito importante para os telespectadores homens também. Não só as mulheres, porque os homens desistem muito fácil, inventam muita desculpa. Então você tem que parar de inventar desculpa, cara. Parar de achar que não consegue. Eu tô velho, eu não consigo. Porque eu trabalho muito. Porque mulher, sabe, olha, fazendo o que tinha que fazer, ficou grávida, não desistiu, não dormia. Então não fala que você não tem tempo, não, né? Morro de raiva quando não tenho tempo. Aí, também não tinha tempo e arrumou o seu tempo. Então, você que está nos assistindo, as mulheres, os homens, vocês têm tempo ainda de mudar, sim, né, Dani? Com certeza, com E aí, certeza. quando você conseguiu essa mudança, que você conseguiu passar, que foi? Você fala, dormiu uma semana? Cara, eu tirei um peso das minhas costas, eu passei a ver televisão, eu passei a assistir programa de fofoca, revista de fofoca, coisa que eu não me dava o luxo, né? Eu só lia coisa relacionada à matéria, né, o que estava rolando no mundo. Então foi tão bom eu poder assistir um programa de fofoca, eu poder assistir um filme de comédia, eu poder assistir... Tudo passou a ser novidade, né? Tudo passou a ser novidade, porque eu não tinha vida social. Minha vida era casa, né? Na época eu era casada, filhos, e minha vida era estudar. Eu não saía, eu realmente abri mão de praticamente tudo para poder conseguir o que eu queria. Então, quando eu consegui, foi uma sensação maravilhosa. Subi aquela rampa da academia, sabe? Da academia de polícia, uma mala gigante, cheia de coisa. Ainda tive que ficar um tempo lá, né? Larguei, entre aspas, as minhas filhas, mas era tudo por um sonho, né? Tudo por elas também, porque a gente faz isso pelos nossos filhos, né? Pensando no que você pode deixar. Exatamente. Além de... Porque é uma jornada, né? As crianças têm que ter uma jornada pela frente, tem que fazer faculdade. Sim, exatamente. Por mais assim, que é uma profissão que eu amo, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu me descobri. Mas é uma profissão muito complicada, porque eu sou muito ausente e eu me cobro. Eu sou muito ausente, assim, em relação a elas, às vezes. Jura? Sou. Mas por causa dos horários? Por conta dos horários, por eu trabalhar numa cidade, morar noutra cidade, vai e volta. E polícia você não tem... As pessoas perguntam pra mim, qual o teu horário? Eu falei, olha, na teoria, eu sempre respondo assim, na teoria o meu horário é administrativo, de 8 às 6. Com 2 horas de almoço, mas não funciona assim. Não? Até pela qualidade do serviço, né, policial, pela característica, desculpa, do serviço policial. Então, tem dias que eu teria que sair às 18 e emendo, porque tem alguma ocorrência, aconteceu alguma coisa, um flagrante, ou eu tenho que entrar 4 horas da manhã porque a gente tem alguma operação, mandado de busca, mandado de prisão para cumprir. Então, na teoria, esse é horário administrativo, mas na prática é completamente diferente.